Fala, meu povo! Fala, meu povo! Rose Lopes, Paulo Brito. mais uma vez na nossa série Primeiros Passos. E hoje nós vamos falar... A gente fala sempre, né, sobre um assunto importante, porque todos os assuntos são muito importantes. E hoje mais um assunto importante para vocês. Nós vamos falar sobre oração. Né? Nosso último vídeo nós falamos sobre a importância de ler a Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a importância de orar. Porque orar é algo importante. Acho que a gente tem que começar pelo fato óbvio de que orar é se comunicar com Deus. Sim. Então, a gente não ora porque a gente quer comunicar algo a Deus como se Ele não soubesse das coisas. Pra avisar Deus, né? A É. gente não ora pra falar, olha Deus, vou fazer isso. Talvez, na teoria, a gente não pense assim, mas na nossa prática, talvez a gente age assim. Por que a gente ora pouco? Dá um exemplo. Talvez porque a gente acha que Deus já sabe de tudo e eu não preciso comunicá-lo. Então, talvez na nossa esperança prática, não orar significa confiar na soberania de Deus ao ponto de falar, ele já sabe de tudo, para que eu preciso comunicá-lo? Pra que falar mais? Primeiro a gente tem que ter o ponto, assim, Deus é soberano e Deus sabe de todas as coisas. Sim. Então a gente não comunica a Deus. A gente tem um relacionamento com Deus através da oração. Por crer que Deus se relaciona conosco, depois de toda aquela história, lembra, né? Sim. Do Evangelho, que o Evangelho nos alcançou agora, nós somos filhos de Deus de fato. Qual é a comunicação que nós temos com Deus? Através de orar, falar com Deus. Deus não precisa ser informado sobre as nossas necessidades. Sim. Mas Ele quer ouvir de nós as nossas necessidades. Por que orar é algo importante também? Talvez porque as nossas esperanças sejam alinhadas melhor quando a gente ora. É o tal de alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Sim. É entender o que Deus quer pra nós e através disso o nosso coração vai sendo transformado a ponto de nós entendermos que a vontade de Deus é melhor, né? E é como João vai dizer: tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Sim. E quando o nosso coração está alinhado à vontade de Deus, a gente não consegue pedir outra coisa que não seja a vontade de Deus. Então orar não é pedir a Deus e achar que tudo que a gente pede para Ele vai nos dar. O Senhor vai nos dar de acordo com a sua vontade. Perfeito. Mas um coração que conhece a Deus, que lê as Escrituras e que ora, ele é alinhado à vontade de Deus. E consequentemente, a nossa vida vai estar sempre na direção que Ele quer que esteja. E, consequentemente, nós vamos pedir aquilo que nós sabemos que é agradável. É o caminho que Deus tem para nossas vidas. Agora, você imagina também que a oração é o que guia a nossa vida com Deus. Porque imagine que a nossa vida é um navio. E a oração é a vela que a gente pode direcionar esse navio. É na oração que a gente entende, nessa comunicação, que a gente entende o que Deus quer de nós também. Porque não é um monólogo. Não é só eu comunicando a Deus as minhas necessidades, é Deus também falando das vontades dele para nossas vidas. Imagine um casal, não só um casal, imagine um grupo de amigos, sei lá. Quanto mais próximo, eu não sei se alguns de nós já tiveram, eu já tive essa experiência de viver tanto com uma pessoa que a gente começa a imitar as manias feias ou bonitas da pessoa. Então, às vezes, você não tem a mania de roer unha. Do nada, tem uma pessoa que tá roendo unha do seu lado, você começa a roer unha também. Sotaques não são exemplos, Sotaques, né? Eu já fui pra Bahia, ainda tava falando oxente 2 minutos depois. Exato. Então, assim, na oração, a gente também, como a gente tá se comunicando com Deus, nós começamos a imitar Deus na prática, porque nós não temos só agora o senso de obedecer por medo, mas agora a gente obedece porque a gente já viu em Deus que Ele faz isso, e agora a gente está refletindo, porque a gente vê Deus fazendo as coisas certas e a gente começa a ter o mesmo sentimento de Deus. Então só através da oração que a gente consegue desfrutar disso. Eu, no meu início de fé, lá, fervoroso, tinha épocas que eu não entendia, que eu começava a orar pelas outras nações. Eu começava a orar pela África, pelos continentes, pela Ásia, pela Europa. E por que isso? Porque é o sentimento de Deus de alcançar os povos. Eu era um novo convertido, não tinha aprendido com os outros. Ore pela África, ore pela Ásia. Ore por Israel. Sabe? Mas o convívio na oração, se aprofundar em Deus, você vai começar a sentir o que Deus sente. Né? Isso é interessante, porque às vezes a gente fala assim, eu não aguento orar 1 hora. Eu vou orar por quem? 1 hora de oração, eu vou falar o que eu tenho pra falar com Deus durante 1 hora de oração.
mas o Senhor vai nos direcionando até nisso. Isso. Deus nos direciona por quem a gente deve orar, né? Por quais situações a gente deve orar. E é na constância que a gente aprende isso, né? De manter esse contato diário com Deus. Como nós falamos no vídeo anterior, ler a Bíblia é importante. E orar é tão importante quanto, né? São coisas que caminham juntos. Não existe uma vida, uma vida cristã sem leitura da palavra e sem a oração. Ainda mais, tem tanta coisa pra falar de oração, né? Mas, assim... Chama as irmãs lá, chama as irmãs do coque. Chama as irmãs do coque. Um conselho aí, não menospreze as irmãs do coque. Você quer ouvir Deus falar, vai numa tarde de oração que Deus fala, tá? Mas voltando aqui, orar também redireciona nossas esperanças. Porque você imagina, a gente vive tanta aflição nessa vida... Sim. Que às vezes só no joelho dobrado, não sei, eu falo das minhas experiências, né? De dobrar os joelhos e ouvir Deus falar de uma tal forma. Ou às vezes a gente não ouve Deus nitidamente, mas você sente o Espírito de Deus na oração de tal forma que o seu coração descansa em Deus. Exato. E aí agora mais a sua preocupação, se você vai perder emprego, se a sua faculdade vai dar certo, se vai... Porque você sabe que no final das contas, Deus está com você. Com emprego, sem emprego, com faculdade, sem faculdade, sabe? É na oração que a gente aprende a descansar em Deus. Mais uma vez, se o mandamento da Bíblia é descansar, a gente só aprende o mandamento orando. Porque é na oração que a gente aprende a depositar as esperanças em Deus. É bem simbólico, né? Você dobrar o joelho mesmo e dizer, Senhor, eu sou necessitado. Porque dobrar o joelho é um sinal de humilhação mesmo. A gente não fica dobrando o joelho pro Zezinho da esquina. Sim. A gente dobra o joelho diante de Deus e fala, Deus, eu sou necessitado da sua graça. Exato. Então, orar parece dizer mesmo a Deus até com o corpo, né? Olha, Deus, eu sou totalmente teu, humilhado diante da tua presença, né? Não tem mais o que dizer, né? Depois de tudo isso, só convidá-los mais uma vez, né? A viver essa vida de oração. Sim. A mergulhar neste caminho que a gente vai conhecer mais a Deus, a gente vai encontrar Deus. E eu acho que o mais belo da oração é isso, é que Deus fala com a gente, né? Deus, ele se relaciona. Deus, sempre costumo falar que o Deus que nós servimos, ele é um Deus relacional, né? Ele se relaciona com a sua criação. E quando nós oramos, não é apenas nós, mas nós somos capazes de ouvir Deus, né? Nós somos capazes de entender o que Deus quer para nossa vida. Nós somos capazes de tomar decisões assertivas, porque nós estamos seguindo o caminho da oração e a gente consegue descansar e ter paz, sabendo que tudo que a gente faz é direcionado pelo Deus que conhece todas as coisas. Então, mais uma vez, mais um convite para que nós possamos viver uma vida de oração. E a gente vai ver que isso vai ter um reflexo muito grande na nossa vida. E mais um hábito que a gente vai criar e que a gente não vai conseguir ficar sem. E é como o Cristo falou, entra no seu quarto, né? Fecha a porta. Fecha a tua porta e ora. E se tiver alguma dificuldade, se tiver alguma dúvida, comenta aqui. Tá? A gente vai ter o prazer de te ajudar. Tem as nossas redes sociais aqui embaixo. Acho que é só, né? Isso aí. Nos vemos no próximo vídeo da série Primeiros Passos. Valeu, gente. Tchau, tchau.